Olá, eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Bom, hoje trago até você um vídeo que está viralizando nas redes sociais, com uma frase dita pelo Papa Francisco a respeito de Deus, em que ele diz: Deus não existe. Assista esse vídeo até o final e você descobrirá se realmente o chefe da Igreja Católica está ou não assumindo seu verdadeiro papel. O Papa Francisco foi eleito em março de 2013 e, desde então, tem gerado opiniões divergentes entre o clérigo e também entre os católicos espalhados pelo mundo. O fato é que o argentino Jorge Mário Bergoglio, mais conhecido como Papa Francisco, é visto ora como um homem simples, inteligente, aberto ao diálogo, ora como progressista, globalista e que chega a romper as linhas conservadoras do Vaticano. Papa Francisco se destaca por sua humildade, ênfase na misericórdia de Deus, visibilidade internacional como Papa, preocupação com os pobres e compromisso com o diálogo entre as religiões. Diferente de outros papas, Francisco também é creditado por tratar com menos formalidade certos conceitos do papado, como preferir residir na casa de hóspedes Domus Santa Marta a ocupar os aposentos papais no Palácio Apostólico, que costuma ser a residência oficial dos papas. Francisco ainda sustenta a ideia de uma igreja mais aberta e acolhedora. Ele já se mostrou favorável a assuntos delicados dentro do tradicionalismo católico, como o divórcio e a homossexualidade. Ele também defende a participação da mulher nas funções e ministérios eclesiásticos. Quanto ao aborto, ele se diz totalmente contra e que aborto para ele é homicídio. Francisco é o Papa que não apoia o capitalismo desenfreado e também não dá braços a torcer para o marxismo. Para ele, o diálogo e o entendimento entre as partes é que deve prevalecer, pois é um visionário da união e da paz mundial. No entanto, o lado moderno de Francisco tem incomodado os católicos conservadores, principalmente dentro dos muros do Vaticano. Em 2015, por exemplo, ele tentou relaxar as regras sobre os divorciados, a fim de que possam ter uma segunda chance na casa de Deus. Isso aconteceu durante uma conferência que ele mesmo organizou no Vaticano. Porém, recebeu como resposta um não, uma vez que a igreja vê o casamento como indissolúvel e o novo casamento um adultério. Em 2019, o Papa Francisco enfrentou um grupo de 19 sacerdotes e teólogos que escreveram uma carta aberta ao Colégio dos Bispos da Igreja Católica, o acusando de heresia, que é uma das mais graves acusações contra um clérigo. Eles o acusaram de vários delitos, entre eles, suavizar as questões do aborto, sendo que ele mesmo já declarou que isso é homicídio e que é claramente contra. Outra acusação dos sacerdotes é que Francisco está se aproximando demais de muçulmanos e protestantes. Indiferente às já antigas guerras religiosas, Francisco deixa claro no diálogo interreligioso, que as religiões devem dialogar e se respeitar mutuamente e evitar conflitos com motivação religiosa. Como a formalidade não é um dos pilares do Papa Francisco, ele deixou alguns fiéis atônitos ao dizer que, palavras dele, é preferível viver como ateu do que ir todos os dias à igreja e passar a vida a odiar e a criticar os outros. No momento da fala, ele se dirigia aos maldosos de plantão, aludindo-se ao Evangelho de São Mateus, mas muitos foram aqueles que deram importância somente ao comparativo que ele usou no início da sua fala, tomando isso como instrumento de crítica ao Papa. Mesmo pregando o diálogo entre as religiões, um grupo de evangélicos o acusa de paganismo ou tolerante a ele, pelo fato de o Vaticano ter lançado uma moeda de 10 euros em homenagem a uma deusa chamada Pachamama, uma divindade, também conhecida por Gaia ou Mãe Terra.
O que piorou os olhares sobre a criação daquela moeda é o fato de ela ter sido lançada no dia 13 de outubro, data em que se comemora a última aparição de Nossa Senhora de Fátima. E não foi só isso. Paralelamente, lançaram outra moeda com apelos globalistas, como as migrações em massa. Para os inimigos do Vaticano, isso é uma afronta aos fiéis e aos próprios dogmas. Parte da Igreja Evangélica o vê como um gnóstico, ou seja, combina sua religião com misticismo e filosofia para tentar dissuadir os fiéis de alguma forma usando a palavra de Deus. Em defesa, o Vaticano disse que a moeda criada por Luigi Oldani representa uma mãe carregando a terra, a qual devemos cuidar e amar como se fosse uma filha, com longas espigas de trigo nos cabelos, em uma referência cruzada entre o passado e o futuro, que se torna atemporal, portanto, eterna. Não é a primeira vez na história que os muros internos do Vaticano são sacudidos por discórdias. Desde que o apóstolo Paulo se levantou contra Pedro no incidente de Antioquia, tem-se o registro de forte oposição no coração da Igreja, quando surgiram os primeiros concílios ecumênicos. No Concílio Vaticano I de 1870, por exemplo, um grupo de bispos e teólogos se opôs à definição proposta de infalibilidade papal, o que praticamente tornaria os papas entidades que não erram e nunca se enganam. Alguns não aceitaram o conselho e se separaram de Roma, quando se originou a velha Igreja Católica. Durante os pontificados de João Paulo II e Bento XVI, mais de 100 teólogos foram interrogados, repreendidos ou silenciados pela Congregação para a Doutrina da Fé. Alguns foram demitidos de seus cargos acadêmicos e um deles foi excomungado. Como na obra de Dan Brown, que deu origem ao longa-metragem O Código da Vinci, a Igreja Católica enfrenta conflitos internos e também externos e deixa parecer que nem sempre é transparente para os leigos. Em relação ao Papa Francisco, há um grupo forte que se opõe a ele. Leigos, teólogos, bispos e cardeais que gostariam que ele se demitisse ou desaparecesse prontamente da cena, enquanto esperavam que um novo conclave mudasse a direção atual da Igreja. As críticas contra ele têm duas dimensões, teológica e sociopolítica. Em um vídeo que tem circulado na internet, o Papa Francisco faz uma homilia aos fiéis católicos no Vaticano, quando diz algo que não agradou, ou no mínimo assustou muita gente. Vale ressaltar que a frase contém traduções levemente diferentes, pois além de ter sido dita em italiano, ela é digna de uma interpretação correta, principalmente por ter sido falada pelo Papa. Uma das traduções para o que ele falou é: Deus não existe. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas, não é uma ideia no ar. Este Deus Pai não existe. À primeira vista, é mesmo de se assustar. Porém, o que está sendo divulgado é só a parte do todo. Assim sendo, não há como o receptor entender o que o Papa estava querendo dizer, pois não há ideia do contexto geral. Esse contexto é a parábola de uma conversa entre duas pessoas e não do Papa com alguém. De fato, o Papa relatava um diálogo típico que ouvia dos fiéis e afirmou que eles deveriam orar para a Santíssima Trindade. Mas para causar alvoroço, preferiram divulgar somente uma pequena parte da homilia, dando a impressão de que Francisco seja ateu ou esteja agindo completamente inverso aos dogmas católicos. No vídeo original, a fala de Francisco é esta: nossa oração deve ser assim, trinitária. Muitas vezes. Mas você acredita? Sim, sim. No que você acredita? Em Deus? Mas o que é Deus para você? Deus, Deus. Mas Deus não existe, hein? Não se escandalize. Deus não existe assim. Há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são pessoas. Não é uma ideia no ar. Este Deus spray não existe.
Segundo o site religioso Aletheia, o Papa não disse diretamente que Deus não existe. O que o Papa queria dizer é que Deus não é aquela imagem etérea que muitos imaginam ser, que se trata, sim, da existência dele na forma da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em vista de tudo isso, podemos ter certeza de que o Papa Francisco não surtou. Ele tem lá suas diferenças em relação aos papas anteriores. Sim, até mesmo em sua origem. Sabia que ele é o primeiro Papa latino-americano da história? Além disso, há muitos anos, o Vaticano não via um Papa que não fosse europeu. Então, sim, ele tem ideias diferentes. E você? O que pensa a respeito do Papa Francisco? Deixa aí nos comentários e curta o vídeo. Fique com Deus e um grande abraço. Até a próxima. Tchau!